Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta sexta-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Heisen, bom dia a todos. Seguimos aqui, de cada um na sua casa, mas falando sobre os índices nacionais, da pandemia do coronavírus por aqui. Na saúde e também na economia. Começando pela saúde, os últimos dados divulgados mostraram que, pelo terceiro dia seguido, o Brasil registra mais de 1.000 mortes em 24 horas, 1.156 no balanço de ontem à noite do Ministério da Saúde, totalizando 26.417 novos casos também, e com isso o número de mortos chegou a 26.754 em todo o país, e são 438 mil casos confirmados da doença, que continua não crescendo. E hoje saíram dados também do PIB, da economia brasileira. O Produto Interno Bruto teve uma retração, uma queda de 1,5% no primeiro trimestre deste ano. Já pegou um pouco ali a segunda quinzena do início das quarentenas em vários estados. Em praticamente todos os setores houve queda, com exceção da agropecuária, que teve uma alta de 0,6%. E essa aí foi a primeira queda registrada, a maior queda, na verdade, registrada desde o segundo trimestre de 2015. E analistas que já estão sendo ouvidos, você pode conferir no portal do Estadão, projetam um cenário bem pior para o segundo semestre, para o segundo trimestre, que é o que vai pegar em cheio aí esse período de quarentena e de isolamento social. Pois é, o país que já figura ali no sexto lugar, com maior quantidade de mortos do novo coronavírus, e podemos ultrapassar em breve a Espanha. O governo de São Paulo segue sendo, inclusive, cobrado pelos prefeitos aqui da região metropolitana sobre os critérios de relaxamento em São Paulo, que apresentam números de leitos de UTI, por exemplo, superiores aos das cidades vizinhas. A Prefeitura da capital, inclusive, diz que exigirá das empresas garantias de emprego de funcionárias com filhos para reabrir em São Paulo, pensando justamente nessas pessoas que vão ficar vulneráveis em relação à disponibilidade de sair de casa se os filhos ainda permanecerem, já que não há uma previsão de retomada das aulas aqui no estado de São Paulo. O prefeito Bruno Covas também, apesar de autorizado a promover essa reabertura pelo governo estadual, não informou ainda quais setores como o comércio poderão, ou quais não, quando os setores como o comércio poderão então relaxar essa quarentena. A gente segue acompanhando. E hoje também destaque para a repercussão do que se espera ser o encerramento, se é que vai terminar hoje ainda, de uma semana tensa no mundo político, especialmente com uma crise, beirando uma crise institucional envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Isso depois daquela operação da última quarta-feira, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes à Polícia Federal, de busca e apreensão no inquérito das fake news, que investiga uma rede de financiamento de propagação de fake news e de ofensas e ataques ao próprio Supremo Tribunal Federal. O presidente Bolsonaro reagiu, dizendo que isso não vai acontecer mais, que tem que ter um limite, e aí alguns bombeiros entraram em ação, entre eles o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tentando apaziguar a situação. Nos bastidores, o Estadão mostra hoje também que ministros do Supremo entendem que, apesar dessa retórica agressiva do presidente, ele usou os meios legais, ou o governo está usando os meios legais, ao recorrer, por exemplo, ao próprio Supremo contra o depoimento do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que vai ser ouvido no inquérito por causa de ofensas. Na reunião ministerial do dia 22 de abril, ele defendeu prisão para quem ele chamou de vagabundos do STF. O detalhe é que esse recurso, por meio de um habeas corpus preventivo, não foi da Advocacia Geral da União, mas do próprio ministro da Justiça, André Mendonça, em favor de Weintraub e de pessoas, de particulares, aliados do presidente Bolsonaro, que também estavam envolvidos na operação. A gente acompanha esse caso. Seguimos de olho também nos Estados Unidos por dois motivos. Um deles é que o Twitter limitou a visualização de mais uma publicação do presidente americano Donald Trump no mais novo capítulo de tensões aí crescendo em relação à rede social e à Casa Branca. E isso ocorre um dia depois do presidente assinar uma ordem executiva para regular as redes sociais. Na mensagem marcada agora pelo Twitter, Trump comenta as manifestações violentas lá em Minneapolis após a morte de George Floyd, que é um homem negro
que foi morto aparentemente por um policial, segue a investigação. Mas o presidente ameaça usar o exército contra os manifestantes e diz que quando os saques começarem, o tiroteio vai começar. O Twitter considerou essa publicação uma violação das regras do Twitter sobre o enaltecimento à violência. Sobre os protestos, Minneapolis enfrentou mais uma noite, a terceira seguida, com vários distúrbios. Alguns grupos invadiram delegacias, incendiaram carros, imóveis e ainda há registros de saques e vandalismo, sim. O protesto vem ganhando força, né, se tornaram inclusive violentos, uma resposta à morte desse homem negro, o George Floyd, na segunda-feira, sob custódia da polícia. Tem um vídeo que está circulando, né, com a abordagem policial, mostra inclusive esse policial branco ajoelhando no pescoço de George, que se queixa de falta de ar. E hoje cedo, jornalistas da rede de televisão americana CNN foram presos enquanto faziam a cobertura desse protesto. O repórter era negro, Omar Jimenez, foi solto, mas a polícia ainda não explicou o motivo da prisão. No esporte, destaque para um protocolo de segurança que foi divulgado pela Federação Paulista de Futebol para quando voltar ao Campeonato Paulista, o que não tem data ainda. Mas esse protocolo, que ainda depende de aprovação do governo estadual, estabelece, por exemplo, que os 16 clubes que ainda estão na competição ficariam confinados em hotéis ou nos seus próprios centros de treinamento para os jogos serem realizados. Não poderiam sair e os jogadores, comissão técnica, enfim, delegações passariam por testagem de coronavírus. São 16 clubes ainda na competição, faltam 2 rodadas, então 2 jogos para cada um, 8 seriam eliminados, 8 continuariam, aí passariam para 4, depois até chegar nos 2 finalistas, mas tudo isso por enquanto sem data e apenas como um plano de segurança da Federação Paulista para o retorno do futebol e sem torcida no estádio. Bom, destaque também da área cultural para o MIS, 50 anos, né? Completando 50 anos, de olho no futuro, fechado desde março, o Museu da Imagem do Som aqui de São Paulo se adaptou aos novos tempos. Está prometendo uma reabertura e a ideia é que a volta ocorra com a mostra sobre John Lennon, que ficou apenas 3 dias, né, aberta para o público, porque tudo começou a fechar, iniciou o isolamento social aqui no estado. E essa era uma das grandes apostas do museu para esse ano. Então, tudo já está sendo programado, né, para que, quando se voltar a possibilidade, como é o MIS aqui em São Paulo, que o John Lennon, né, esse Beatle que pregou a paz, seja homenageado, ou pelo menos tenha a sua homenagem continuada lá no MIS. Estes e outros assuntos você acompanha nesta sexta-feira nas plataformas do Estadão. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda. Bom fim de semana. Até segunda.